Seja bem-vindo mais uma vez, querido amigo e querida amiga. Hoje vamos estudar um tema muito interessante sobre o sábado. Você lembra que na aula passada nós estávamos a estudar sobre os mandamentos de Deus. Então, hoje vamos especificamente estudar sobre o mandamento do sábado. Por que o mandamento do sábado? Porque é um mandamento esquecido. Hoje em dia, acho que uma boa parte da cristandade guarda o domingo. Então, seria a sua questão talvez. Por que muitas igrejas guardam o domingo, mas ali nos 10 mandamentos aparece o sábado? Será que o sábado não foi abolido? Quando Cristo veio, não terminou com o sábado na cruz? Ou talvez pela ressurreição de Cristo, passamos a guardar o domingo, sendo que Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, neste caso o domingo. Talvez sejam essas suas questões que queres aprofundar mais. Então, eu estou aqui e lhe convido para você acompanhar até o fim esse estudo para falarmos sobre o sábado. Bom, primeiramente nós vimos que o sábado aparece nos 10 mandamentos como o quarto mandamento, na primeira tábua. Isso está em Êxodo 20, versículo 8 até 11. Ali, no texto bíblico vem assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Neste dia não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu estrangeiro que mora dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado. Então, este mandamento aqui mostra claramente que Deus manda-nos santificar o sábado. Né? É interessante que a expressão que o Senhor Deus usa ali, lembra-te, já nos faz perceber que, afinal, os mandamentos não começaram com o povo de Israel. Eles estavam sendo lembrados daquilo que já existia em toda a eternidade. Mas Deus também fala do dia do sábado. A expressão usada em hebraico, Yom Shabbat, quer dizer dia do sábado. Dia, Yom, em hebraico quer dizer dia literal, de 24 horas. Então, há um dia sim, pela qual nós devemos lembrar e santificar. Isso por quê? Porque algumas pessoas podem defender o seguinte, que olha, nós não precisamos de um dia para guardar, mas Cristo é o nosso sábado. É verdade, Cristo é o nosso descanso. Mas Deus também manda você santificar o Yom Shabbat, o dia do sábado. Ao mesmo tempo ele disse, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Bom, contando a semana, já sabemos que 6 dias começam de domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Domingo é o primeiro dia da semana. Talvez seja questão do querido telespectador pensando que domingo fosse o último dia neste caso. Não. Como é que vai ser o último dia se segunda é já segunda? Segunda é número 2. Então, domingo na verdade é primeira-feira, depois vem segunda-feira. É assim como começa a semana, pode confirmar isso no seu calendário. Então, o último dia da semana na verdade é o 7º dia, pela qual o Senhor afirma, o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Então, nós já percebemos perfeitamente sobre este assunto. Então, o sábado é que é o 7º dia, que é o dia sagrado. Antes de eu avançar, importa referir que nas Escrituras, os dias são nomeados de maneira normal, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Não tem esses nomes que usamos como segunda-feira, terça-feira, Monday, Tuesday, Wednesday. São nomes que nós colocamos, mas os dias na Bíblia são primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e o 7º dia. O único dia que recebeu um apelido, né, um sobrenome sagrado, na verdade é o 7º dia, que Deus chamou do Shabbat, o sábado. E ele sempre usa o termo sábado para mostrar a especialidade e a exclusividade deste dia. Bom, é como se teu nome fosse Pedro. E eu dissesse, tem 2 homens aqui. Se eu dissesse tem 2 homens aqui, bom, é uma expressão normal para referir que tem 2 seres humanos, talvez do sexo masculino. Mas se eu dissesse, tem Pedro e mais alguém, mostra que Pedro é especial, é alguém pela qual eu conheço. É basicamente isso. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 7º dia, o sábado. É assim como ensina a palavra de Deus. Bom, quando é que começou o sábado? O primeiro a guardar o sábado foi o próprio Deus. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Pode verificar isso em capítulo 2 do livro de Gênesis, a partir de versículo 1 até 3. Vai perceber que quando Deus terminou de fazer tudo o que ele criara e fizera, descansou no 7º dia. Aqui foi a primeira instituição do sábado. Aqui Deus estabeleceu o sábado. Descansa o Senhor não porque ele ficou cansado,
mas é porque ele queria estabelecer um dia sagrado. Queria estabelecer um dia sagrado. É por isso estamos a dizer que o dia sagrado é o 7º dia, né? E não um entre 7, porque há quem diz, eu vou guardar domingo, para mim vai ser o 7º dia. Terça para mim vai ser o 7º dia, depende de onde eu começo a contar. Nada a ver. Não é um entre 7, é o 7º dia, na contagem da semana que Deus criou. Uma curiosidade. Você sabia que não tem nenhuma explicação científica sobre a origem da semana? Talvez você não sabia. Eu quero te dizer hoje. Os cientistas, sim, podem explicar sobre meses, anos, com base de lua, sol, movimentos das planetas, entre outras coisas. Porém, a semana não tem nenhuma explicação plausível científica de por que a semana é de 7 dias. A única explicação sobre isso só se encontra no capítulo 1 do livro de Gênesis. É só Deus quem criou a semana de 7 dias. Alguns países, por exemplo, na França, houve um tempo que tentaram criar semana de 10 dias, mas perceberam que aquilo estava a atrapalhar tudo e não estava a ser possível. Semana só se faz sentido de 7 dias. Então, Deus poderia ter terminado no 6º dia, que é sexta-feira, e semana terminaria aí, teria 6 dias, ou mesmo 5 dias, mas ele decidiu ir até o 7º dia. E o 7º dia ele reservou não fazer nada para estabelecer um dia sagrado. Um dia pela qual serviria de sinal entre ele e seu povo, como se pode perceber no livro de Ezequiel 20:20, quando ele diz, eu vos dei os meus sábados para que servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Ou eu sou o Senhor, o vosso Deus. Versículo 12 também do mesmo capítulo 20 de Ezequiel fala sobre o mesmo assunto. Então é um sinal entre Deus e seu povo. E foi guardado em toda a história. Quando você lê, por exemplo, vai perceber que no livro de Gênesis se relata que Abraão obedeceu os mandamentos de Deus, as ordenanças do Senhor e tudo. Isso significa que, mesmo antes do povo de Israel, o povo de Deus já estava a guardar os mandamentos. Abraão viveu muito tempo antes da lei em Sinai, mas a Bíblia afirma categoricamente que ele obedeceu os mandamentos de Deus. Então, os mandamentos de Deus você já conhece, o sábado está lá no meio. Ainda que não faz uma menção direta do sábado, mas os mandamentos de Deus. Quero te comprovar isso através da Bíblia. Quando Deus mandava cair maná do céu, o povo ia recolher maná no sábado, assim violavam o princípio divino, sabático. Então Deus, ao reclamar, fez mesmo a expressão que se encontra na atitude de Abraão, dizendo, até quando recusareis de guardar os meus mandamentos? Afinal, o sábado é o mandamento divino. E também nessa mesma história de maná, nós percebemos que afinal o sábado até começou a ser guardado com o povo de Israel antes de Deus dar os 10 mandamentos no Sinai, porque isso era antes. Então, é um mandamento divino. É interessante que algumas pessoas dizem, o sábado começou no Sinai. Mas como é que uma coisa que está a começar vai iniciar com a expressão lembra? Tu lembras de uma coisa nova? Não. Você lembra do que já existiu, que você esqueceu. Então, é assim como ensina a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, vamos perceber que também Mateus 12, versículo 8, Jesus Cristo, nosso Senhor, afirma ser o Senhor do sábado. Isso também está repetido em Marcos 2, 28. Ele disse que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que quer dizer isso? Quer dizer que Cristo Jesus afirma ser o Senhor do sábado. Logo, o dia do Senhor, segundo as Escrituras, é o sábado. Porque o Senhor Jesus afirma que o meu dia é o sábado. Então, a expressão que diz que domingo é dia do Senhor não encontra nenhum embasamento bíblico. Porque o próprio Senhor afirma o sábado ser o dia dele. Vocês guardam o sábado? Porque isso é cultura dos judeus. Será que guardamos o sábado porque é cultura judaica? Bom, todos os 10 mandamentos foram dados para toda a humanidade. Aquilo é a lei moral. Eterna. Mesmo se eu te perguntar, querido telespectador que está me acompanhando neste momento, matar é certo, roubar é certo, ter muitos ídolos é certo, muitos deuses é certo. Você vai dizer que não. Agora, ao afirmar que não, você está a dizer que a lei de Deus é eterna. Porque você percebe que esses mandamentos funcionam até hoje, ainda que você não esteja no tempo dos judeus. Então o sábado está ali no meio. Uma coisa interessante. Na verdade, todos aqueles que querem te fazer você pensar que a lei foi abolida, eles não estão a abolir a lei em si, mas estão a tentar encontrar uma maneira de tirar o sábado da lei. Porque eles não conseguem separar só o sábado, dizer que o sábado foi abolido, porque os mandamentos vão ficar nós sabemos que são 10. Mas eles vão dizer que a lei foi abolida. Mas a mesma pessoa que te diz que a lei foi abolida, está a dizer que roubar é errado, mentir é errado. Então a lei continua, a questão ali é o sábado. Então o sábado não foi feito para uma determinada população, para os judeus. Tanto é que Cristo, quando estava
a guardar o sábado uma vez falou, o sábado foi feito por causa do homem. Isso está em Marcos 2, 27. Isso, a expressão homem ali, né, significa humanidade. Então o sábado foi dado à humanidade. E o sábado já foi guardado pelo próprio Deus, antes mesmo da existência dos israelitas. Então é um mandamento eterno. É um mandamento eterno. Bom, Lucas 15, versos 16, quando você abrir na tua Bíblia, vai perceber que afinal era costume de Cristo guardar o sábado. O texto vem assim: entrando na sinagoga, segundo o seu costume, ia lendo as escrituras no sábado. É assim como aparece. É na cidade de Nazaré, onde Cristo ia sempre na sinagoga, no sábado, segundo o seu costume. No dicionário da língua portuguesa, costume significa algo que se faz para sempre, uma coisa repetitiva, hábito. Então, se é costume de Cristo ir à sinagoga, a sinagoga equivale à igreja hoje, no sábado. Significa que Cristo era guardador do sábado e adorar a Deus no sábado, na igreja. É basicamente isso que o texto bíblico diz. Algumas pessoas dizem que não, mas o sábado terminou quando Cristo morreu na cruz. Ainda que esse argumento é popular, mas não tem nenhum embasamento bíblico. Não existe nenhum embasamento bíblico. Mateus 24, versículo 20, Cristo afirma categoricamente que 40 anos, a partir daquele momento que ele vai para o céu, o povo ainda estaria a guardar o sábado. Ele disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno. Cristo estava a falar essas palavras mais ou menos no ano 31, depois de Cristo, que seria o mesmo ano que ele vai ser crucificado. Ele ia apontar a destruição de Jerusalém, que ocorreria no ano 70. Ano 70 estamos a falar, mais ou menos 40 anos depois. E nós conhecemos que essa destruição de Jerusalém ocorreu quando o general Titus ele foi invadir os judeus e destruiu o templo. Então, Cristo aqui estava a profetizar que não ficará pedra sobre a pedra e tudo mais. Depois ele disse que orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque ele sabia que até esse momento o povo ainda guardaria o sábado, inclusive os seus seguidores. Porque essas palavras estavam sendo dirigidas aos discípulos de Cristo no Monte das Oliveiras. Então, isso quer dizer que o sábado ainda continuaria sendo guardado, querido telespectador, amigo, amiga. O sábado é eterno. Muitos argumentos que são apresentados aí não fazem nenhum sentido. Na próxima aula vamos ver como é que o domingo veio se apropriar do sábado. Essa é a próxima aula. Mas hoje só vamos perceber. Algumas pessoas dizem que os apóstolos de Jesus não guardavam o sábado. No livro de Atos 13, 42 e 44, encontramos uma narrativa em que os gentios e os judeus entravam no sábado na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. E quem estava a ministrar aquilo eram os apóstolos de Cristo, inclusive o Paulo. E gostaram da palavra. E no sábado seguinte, pediram para que a mesma palavra fosse pregada. E 44 do Atos 13 afirma categoricamente que no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então o povo, os primeiros cristãos primitivos, continuavam a guardar o sábado como dia sagrado, pregando Cristo e este crucificado. Esse mesmo Paulo, a quem as pessoas muitas vezes dizem que ele anulou a lei por não entender as cartas de Paulo que falam sobre justificação pela fé. Mas o sábado continua sendo guardado mesmo com os apóstolos. Não só, o próprio Paulo, no Atos 13, 17, ele afirma que os judeus e seus magistrados crucificaram Cristo, cumprindo assim a voz dos profetas que se lê todos os sábados. Então, a voz dos profetas o que é? É a escritura sagrada, que era lida todos os sábados, aonde? Na igreja. Paulo afirma categoricamente. Então, os apóstolos guardaram o sábado. Os apóstolos tinham o sábado como dia sagrado. Levítico 23, versículo 3, diz que o Shabat, o sábado, é um dia da santa convocação. É um dia em que nós nos unimos para adorar a Deus. Bom, é por isso os guardadores do sábado vão à igreja no sábado, não no domingo, em obediência aos mandamentos de Deus. Claro que pessoas podem dizer, ok, para mim dia não é tão importante assim, eu guardo qualquer dia. Bom, esse argumento tem muitos problemas. Primeiro, não é assim como Deus disse. Deus não diz qualquer dia. Ele diz 6 dias trabalharás, o 7º dia é dele. Então é um argumento que vai contra aquilo que Deus disse. É desejo do homem, mas não é desejo de Deus. Bom, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vamos dizer, para mim, qualquer dia é igual. Mas vai perceber que a mesma pessoa que diz isso, ele tem um dia sagrado.
Ele santifica o domingo. Ele santifica talvez sexta-feira. Tem um dia sagrado. Então, a questão de ter um único dia sagrado não tem como se apagar no sistema de adoração a Deus. Não tem como. Só é que a questão que fica, serás que estás a guardar o dia que Deus mandou ou o dia que o homem estabeleceu? Uma coisa ser popular não quer dizer que é verdade. E vai perceber que pela Bíblia, sempre algo que é popular está errado. Né? Foi o mundo popular que crucificou Cristo. Crucifica-o! É quase toda a nação que gritou isso. Foi a maioria esmagadora que adorava o Baal. No tempo de Noé, só 8 pessoas que entraram na arca. O mundo inteiro zombou. Então, nós já aprendemos pela Bíblia, algo popular sempre tem um problema. Então, não é que porque muita gente guarda o domingo, então torna isso a verdade. Né? Não tem nada a ver. Você sabia que até no céu vamos guardar o sábado? E na nova terra? Isaías 66, versículo 22 até 23, diz que assim como os novos céus e a nova terra, que eu hei de criar, estará ali a vossa posteridade, desde uma lua nova até outra lua nova, desde um sábado até outro sábado, virá toda a carne adorar perante a mim, diz o Senhor. Afinal, nós vamos guardar o sábado e adorar a Deus lá no céu, na nova terra. Sábado é um sábado, sabia? Está nas Escrituras. Você vai perceber que a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, 66 livros da Bíblia, das quais 39 são do Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento, só fala do sábado. Não tem nem sequer um versículo que pelo menos menciona o nome domingo. Não existe na Bíblia. E nem sequer um versículo que manda o povo guardar o domingo. Qualquer explicação, qualquer texto que será aplicado para tentar defender o domingo é uma interpretação tendenciosa. No fundo, você vai perceber que era uma outra atividade que estava sendo feita no primeiro dia da semana, mas o pregador quer fundamentar que aqui era a guarda de domingo. E esses textos, acho que não passam nem 5 textos. Mas você tem muitos textos, mais de 30, que falam do sábado. Diretamente mencionado como dia sagrado. Então, você vai escolher ou vai ficar com a Bíblia, ou você vai ficar com aquilo que você cresceu ouvindo. Aquilo que as pessoas falam. Eu decidi ficar com a Bíblia. E eu lhe convido também, meu amigo que me acompanha, para você ficar com aquilo que a palavra de Deus ensina. Porque é aqui onde nós encontramos a salvação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17. Bom, é muito interessante esse assunto do sábado. Eu lhe convido você a estudar mais. Mas só para terminar, Lucas 23... 54 até 55, vamos encontrar um episódio muito interessante, em que Cristo, ao morrer na sexta-feira, que ali dizem que é dia da preparação. Dia da preparação por quê? Porque no dia seguinte estava a começar o sábado. Uma coisa interessante, na Bíblia os dias terminam e começam ao pôr do sol. Dias terminam e começam ao pôr do sol. Então, quando disse que era sexta-feira, o dia da preparação, e amanhecia o sábado ali, está a tentar dizer que estava a entrar o sábado, porque ao pôr do sol o dia termina. Na virada do dia é o pôr do sol, é assim como funciona. O assunto de terminar o dia 0 hora é calendário humano, mas biblicamente é o pôr do sol. Então amanhecia o sábado. Então, Cristo morreu na sexta-feira e as mulheres e os seus seguidores se prepararam para poder lhe fazer um sepultamento digno. Então, uma das culturas judaicas era ungir o corpo do morto. Então, elas preparavam especiarias e ungüentos pronto para ir ungir o corpo de Cristo. Só que o tempo não deu certo. Ao terminar aquilo, já estava a entrar o sábado, então tiveram que sepultar Cristo naquela sexta-feira para poder esperar passar o sábado. A Bíblia diz que as mulheres descansaram no sábado. É interessante que as mulheres, mesmo depois da morte de Cristo, descansaram no sábado. E ainda não diz que descansaram no sábado, diz descansaram conforme o mandamento. Então eles guardam o sábado não porque é cultura, mas é porque é um mandamento divino. Descansaram. Talvez você que está me acompanhando é mulheres tementes a Deus, descansaram no sábado. Maria Madalena, que vocês conhecem. Salomé, entre outras, descansaram no sábado conforme o mandamento. Então, depois, no primeiro dia da semana, já no domingo, porque a Bíblia não usa a expressão domingo, no primeiro dia da semana, logo de madrugada foram para lá para poder ungir o corpo de Cristo. E que, chegando ali, encontraram que Cristo havia ressuscitado. Isso está em Lucas 24, versículo 1. Então, é interessante que encontraram que Cristo já tinha ressuscitado no primeiro dia da semana. Mas lendo aquele todo o contexto, não há de encontrar nenhum sítio que a Bíblia diz que já que depois Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, a santidade do sábado passou a ser no domingo. Então, aquela interpretação que diz que guardamos o domingo porque Cristo ressuscitou é uma interpretação
tendenciosa, não é bíblica. É o que os homens gostariam para poder fundamentar aquilo que eles fazem que não é de Deus. Mas não é bíblico. Não é bíblico. Então, você tem que ficar com aquilo que Deus te disse. O sábado é o dia para fazer o bem. Claro, Cristo entrou muitas das vezes em desavenças com as autoridades judaicas e os fariseus sobre a questão do sábado. Por que aconteceu isso? Cristo não está... Porque as pessoas usam isso para dizer, a ver, os fariseus acusavam Cristo de transgredir o sábado. Se é lícito fazer isso ou aquilo no sábado. Quero te explicar. Uma leitura atenta vai perceber que a questão, ou o problema de Cristo com os fariseus, não era por que guardar o sábado. Era como guardar o sábado. Cristo nunca duvidou. Tanto é que ele afirma que é o Senhor do sábado. Vimos. Então a questão não era por que guardar o sábado. Era como guardar o sábado. A forma da guarda do sábado, os fariseus pensavam que Cristo não estava a guardar como deve ser. Mas Cristo deixou claro, o sábado é o dia para fazer o bem. Por exemplo, eu sou um guardador do sábado. No sábado eu posso ir, por exemplo, no hospital visitar doentes, chorar com eles. Eu posso sair no sábado, ir ter com os presos, conversando com eles, partilhar a palavra de Deus. Isso é fazer o bem. Isso não é problema. Então a questão de Cristo era fazer o bem. Os fariseus haviam chegado a um nível que pensavam que o sábado é um castigo. Mas, na verdade, o sábado foi feito por causa do homem, para que seja um dia deleitoso. Ok? Então, é assim como a Bíblia ensina. Bom, vamos ficar por aqui, querido amigo. E eu quero lhe convidar para o próximo estudo que vamos ver como é que o sábado foi mudado para o domingo. Que Deus te abençoe.